Muito obrigado, Sérgio. Excelente palestra. Agora nós vamos ver um vídeo, o vídeo do Gopakumar, da Índia, do LARC. Hello and greetings from India. My name is Gopakumar. I am from LARC, Lightning Awareness and Research Center in India. We are a center dedicating to create awareness for public regarding the safety measures to be implemented, and we are taking awareness classes in some of the states in India for public to create awareness. So the center has been working since last 15 years. We have been successfully conducting a lot of programs, especially some school programs for the school children, then for public awareness programs and so on. With respect to the engineering part of Lightning, India follows the IEC 62305 standard, and we have our national standard called as IS IEC 62305. As all of you know, the 62305 consists of 4 parts: part 1, part 2, part 3, and part 4. We follow all the 4 parts for designing or erection testing of lightning protection in buildings. We also have a national building code which is published during 2016, where some parts of lightning protection is also included. And for your information, probably I think our national code is the first, one of the first one to insist lightning protection as per 62305 in all the buildings, which is more than certain height or all the risky buildings. This means we have not, or the National Building Code is not allowing the usage of non-standard lightning protection systems such as early streamer emission, controlled streamer emission, and the dissipation array system. These non-standard systems are basically not approved in the National Building Code. As a result, buildings of more than certain height, they are not allowed to use these non-standard systems. With respect to lightning safety, one of the program which we did was, for example, we have a state in Kerala called, we have a state in India called as Kerala, which was having approximately 70 deaths per year due to lightning. Due to our awareness programs, we could reduce the number of deaths to 3 uh, per annum. From 70, it has been reduced to 3 over a period of 10 years because we did a lot of awareness programs in schools. Overall, all over India, if we think the number of death is average between 1,000 to 3,000. For example, 3 years back, it was almost 3,000 people per year, uh, those who have died due to lightning. Lightning is at the moment one of the biggest natural calamity which is creating death to people or dangers to people in India. Uh, with respect to the protection of people, the Bureau of Indian Standards also are trying to publish the lightning safety standards, which is explains what exactly people should do outdoors and what how lightning monitoring can be done and so on. The awareness is slowly building up. Most probably last year the number of death has been reduced from 3,000 to a lower level, but we really don't know what the reason. Probably it is due to the changes in the atmospheric activities. We have to look it for a period of time. Probably in 5 6 years, if the number of deaths are lesser, then we can think that yes, the lightning awareness classes are working out very well. But as all of you are aware, more than educating the people about the right methods of safety, always the wrong methods also are quite popular in India. But fortunately, we are able to fight with them, and the correct methods are being educated now. Hopefully, we will have a lot of reduction in the number of death in India very soon.
Thank you very much, and greetings from India to all the people of Brazil. Thank you. Eu vou chamá-lo para uma palestra aqui, grande amigo Hilton Moreno. Ele vai falar para a gente sobre proteção contra sobretensões na NBR 5410, na atual e na futura revisão. Bom, Hilton Moreno é engenheiro eletricista pela Escola Politécnica da USP. É sócio-diretor do grupo HM News, que publica a revista Potência, a revista da instalação e organiza o Fórum Potência, agora Expo Elétrica. É membro do Comitê Brasileiro de Eletricidade, da BNT, desde 1986, com participação em diversas comissões, por exemplo, a 5410, 15920 e a 14039. Participou de atividades de normalização técnica na Associação Mercosul de Normalização e no Comitê Pan-Americano de Normalização Técnica. É co-criador e professor do curso de pós-graduação em instalações elétricas prediais, comerciais e industriais, chancelado pela FACENS, Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Ex-professor da Escola de Engenharia de Mauá, São Paulo, titular da cadeira de instalações elétricas, professor concursado no curso de MBA de Gestão de Energia da Fundação Santo André, São Paulo. Hilton, só um segundinho, antes de apresentar, a gente esqueceu de apresentar o Goma Kumar, né? Então, acho que tem algumas coisas sobre ele. O Kumar é membro do Working Groups da IEC, TC64, TC81, SC37A. É presidente da National Federation of Engineers for Electrical Safety na Índia, trabalha na Cape Electric Private Limited, Departamento de Engenharia Elétrica. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença, Hélio. Obrigado pelo convite. Bem legal estar aqui com vocês pela primeira vez, inclusive. Parabéns pelo evento. O que eu vou apresentar aqui, todo mundo já sabe, na verdade, é que o objetivo dessa conversa é tentar mostrar o que a comissão da 5410, que tem alguns amigos aqui presentes, né, que participam, mostrar o que lá na comissão a gente está mandando para consulta pública. Aliás, deve estar daqui um mês, mais ou menos, entrando em consulta pública a revisão da 5410, finalmente, depois de só 10 anos que a gente trabalhou nessa revisão, então agora vai para consulta pública, né? Então, nenhuma novidade, não tem nada aqui que eu vou estar falando que vocês já não saibam, é só contextualizar, mostrar o que está na 5410 atual, para falar o que vem na 54, o que vem na proposta, né, da 5410 aqui adiante, tá bom? Vou me encontrar primeiro aqui com o passador. Não. É o do meio. É PowerPoint. Não sei se foi ali ou fui eu ou foi lá, mas tá bom. Maravilha. Então, o que a gente vai falar, o que eu vou começar falando é o que está na 5410 atual, que é a versão de 2004, né? E aqui o que eu vou mostrar, mais uma vez, vocês já sabem isso tudo, só vou contextualizar para mostrar o que vem adiante. A maneira, a obrigatoriedade ou não da gente ter DPS instalado numa instalação é a influência externa, a Q, e a característica da linha elétrica de alimentação, né, daquela instalação. Então, a gente tem na atual tabela 15 da norma as influências AQ1, AQ2, AQ3. A AQ2 é que leva a proteção, né, da instalação contra descargas, né, decorrentes de descargas nas linhas elétricas, e a AQ3 é a situação que leva a gente à aplicação de DPS na condição de descarga direta em cima do componente da instalação elétrica. Então, em função do AQ1 e do AQ2 que a gente acaba definindo se vai ter ou não necessidade da aplicação do DPS, que o Sérgio falou para a gente aqui em seguida. Então, o que ela fala? No caso da exposição, no caso daquela instalação, está numa situação AQ2 e a rede de alimentação, né, for aérea, ou parcialmente aérea, a rede de alimentação daquela instalação, e eu estou numa situação AQ2, que a AQ2 na versão atual da 5410, ela trata como sendo
mais de 25 dias de descargas por ano, né, como ela está ali, de trovadas, perdão, por ano. É o índice isocerâmico, né? A gente vai ver na versão nova, isso foi dado uma mudadinha, ela continua classificando como AQ2, mas muda a maneira de identificar isso. Então, se eu tenho uma linha de alimentação parcialmente aérea ou totalmente aérea e eu estou numa situação AQ2, que eu classifico aqui, numa influência externa AQ2, é obrigatório, então, a proteção da instalação por uso de DPS. A mesma coisa na situação AQ3, se eu tenho a possibilidade de descarga direta num componente da instalação, eu fico na situação AQ3 e aí, independentemente do tipo de alimentação, se é rede aérea ou não é aérea da instalação, sendo AQ3, possibilidade de descarga direta no componente, a gente também tem que fazer o uso do DPS na instalação. Esse caso aqui, a figurinha que está ilustrada aí, descontado qualquer análise mais profunda sobre a 5419 aplicada nessa figurinha, não é o caso, mas é só para lembrar que isso vem da IEC, a gente incorporou aqui, não está escrito diretamente na norma, mas é assim que é a interpretação, né, consagrada no meio. Qualquer edificação que tenha SPDA é considerado uma situação AQ3, porque a presença do captor, a presença do SPDA, que vai conduzir aquele surto para o interior da instalação, né, vai conduzir para o aterramento, evidentemente, mas uma parte retorna pela instalação. Esse retorno de parte da descarga pela instalação é considerado um impacto direto. Então, é consenso, é estabelecido, isso já é consagrado, tendo SPDA numa instalação, a gente está numa situação AQ3. As outras, evidentemente, são a definição direta, descarga direta. Tem uma luminária no estacionamento, ela está sujeita a uma descarga direta, é uma situação AQ3 para aquela luminária, beleza? Bom, isso daí não tem sido usado, consagrado, já está na norma há anos, e a gente vai ver já em seguida o que aconteceu com isso. A comunidade está satisfeita com isso, com essas prescrições, ou vamos fazer alguma alteração em relação a isso? Uma vez determinado que aquela instalação precisa ter DPS, né, seja por AQ2, seja por AQ3, seja por AQ2 e AQ3, né, eu tenho inúmeras situações na vida real que eu tenho as duas influências externas ao mesmo tempo, é AQ2 e é AQ3, né? Então, pelos dois motivos, eu tenho que fazer a proteção. Aí a gente vem para o próximo ponto, que é onde eu vou colocar essa proteção, uma vez que ela foi determinada anteriormente que ela é necessária, ela é obrigatória. E aí é dividida a situação. Se eu estou num caso AQ2, a descarga é indireta, pressupõe-se que a corrente, o surto que vai estar chegando naquela instalação tem um valor menor, né, uma energia menor do que se fosse uma descarga direta. E nessa daí a norma dá uma colher de chá de que eu posso instalar o DPS ou no ponto de entrada da instalação, junto ao BEP, né, o barramento de potencialização principal, ou no caso de AQ2, descarga indireta, assumindo que ela tem uma intensidade um pouquinho menor do que uma descarga direta, a norma dá uma colherzinha de chá que você pode entrar um pouquinho com esse DPS. A norma, pessoalmente eu não concordo muito com isso, acho que a maioria dos colegas aqui também não, mas a norma deixa eu deslocar o DPS e entrar um pouquinho com ele na instalação até o quadro geral da instalação. Poderia usar a barra de terra do quadro como se fosse o BEP da instalação. E a norma só diz que esse quadro, né, esse deslocamento tem que ser feito, esse quadro onde eu vou instalar o DPS, não sendo no ponto de entrada, o mais próximo possível do ponto de entrada. E deixa aberto assim, como qualquer boa norma tem que deixar aberto. Não dá para dizer a 5 metros, a 4, deixa o cara resolver o que ele acha que é o mais perto possível, mas sem muita sacanagem também, né? 300 metros do ponto de entrada, vamos combinar que não é o mais próximo possível. Então,
tem essa situação quando o DPS é para a situação AQ2, instalação no BEP, junto ao ponto de entrada, isso universal, e uma colherzinha de chá, se você não conseguir. Geralmente, acho que aqui não vai ter nenhum, né? Geralmente eles não conseguem pôr um ponto de entrada por causa do arquiteto, né? Não sei se tem algum aqui. Se não tem, a gente pode falar mais, ficar mais à vontade para falar essas coisas, né? E aí o cara não deixa eu colocar ali por algum motivo, pôr uma caixinha ali para botar o DPS ali, enfim. Então, essa é a situação. Quando a gente está no AQ3, aí já não tem nenhuma, não vai ter nenhum arquiteto que vai proibir a gente, a instalação é no BEP que fica no ponto de entrada. Então ali o conceito aqui é a descarga vai entrar na instalação, não entra, para por ali no ponto de entrada. A ideia é não deixar esse surto ficar ali indo muito além do ponto de entrada, já mata a coisa ali na origem. Então, nesse caso, né, nesse item da 5410, ela já manda a gente colocar no ponto de entrada, situação AQ3, não tem colher de chá, é assim que funciona e pronto. Não há nenhuma alternativa a essa situação, né? Bom, essa é a posição do DPS. Como vocês perceberam, né, isso vai aparecer depois. Aliás, apareceu nesse segundo slide aí, que eu acabei não falando, só para não voltar ao slide, a 5410, ela se preocupa exclusivamente, ela trata só do DPS da entrada. A 5410 tem uma notinha ali no slide anterior, que estava em azulzinho, né? Ela diz, você quer pensar em outros DPS, não é aqui na 5410 que você vai encontrar as receitas. E aí ela, né, dá uma dica, abre uma porta para a gente ir para a 5419, parte 4, e lá a gente começa a fazer os estudos dos outros DPS, ok? Nos outros pontos da instalação. 5410 só trata do DPS no ponto de entrada, só o DPS principal da instalação. Não fala mais nada, não tem nenhuma regra sobre os outros DPS que a gente pode precisar. Isso às vezes o pessoal se distrai um pouco, né? Principalmente quem faz projeto e tal, e acaba pegando as regrinhas que estão ligadas a esse slide que vocês estão vendo aí, né? A 5410 ela dá, como o Sérgio comentou antes, ela dá a receita de como instalar esse DPS, como dimensionar, quais são os parâmetros que a gente vai escolher dele, que determina a proteção contra a sobrecorrente do DPS, enfim. Ela é bem completinha no manual de como instalar esse DPS, como especificar, como selecionar esse DPS. E todas essas regrinhas da 5410 valem para o DPS de entrada, ponto. Se eu estou não é o DPS de entrada, não são essas regrinhas que determinam a seleção do DPS. Aí eu vou na 5419, parte 4, e vou lá e resolvo a minha vida, ok? Então, eu vejo o pessoal usando as receitinhas da 5410 para ficar dimensionando o DPS no meio da instalação, lá no DPS da tomada. Não. As regrinhas das 5410 valem para o DPS da entrada só. Tá? Bom, o outro assunto é, né, nessa parte, como mostrado aí no slide, a 5410 vai então detalhando como é que a gente faz essa instalação. A visão da 5410, né, é a visão de como eu pego aquele componente que o Sérgio explicou para a gente agora, como eu pego aquele componente sem entrar no mérito, nesses detalhes todos, né, e coloco na instalação. Como eu especifico, como eu seleciono, como é que eu vou proteger, comprimento máximo de condutor que eu posso ter para ligar, enfim, vai dando as regrinhas para o projetista, para o instalador, para pegar aquele componente e colocar para que ele funcione da maneira correta. Espera-se, né, que essas regrinhas que estão na 5410 sejam coerentes com a especificação do produto para que no final aquilo montado tudo funcione, tudo dê certinho, né?
assim como os fabricantes têm a preocupação dele com um monte de detalhes ali para que o produto funcione legal, do nosso lado aqui da 5410 a gente tem um monte de regrinhas, um monte de prescrições para que aquele produto que foi feito bonitinho pelo fabricante possa funcionar do jeito mais correto na instalação. É assim que funciona esse mundo, né? O produto é fabricado segundo uma IEC, uma NBR, a norma uma IEC, uma NBR, e espera-se que isso tudo acabe casando no final do dia nessa instalação. Então, esses itens são os que fazem parte da seleção, especificação de um DPS. Eu não vou entrar em detalhe aqui, o tempo é curto, né? Não é objetivo, e de novo, todo mundo já conhece isso, né? E entrar em detalhe das especificações e tudo mais, não é esse o objetivo aqui. O que eu combinei com o Hélio da gente falar é isso na 5410 atual, agora nós estamos no finalzinho finalzinho, não sei, né, se dá para falar, está muito otimista, mas enfim, parece que a gente está se encaminhando para o final da revisão da 5410. Como eu disse, a gente fechou na reunião agora de junho, né, fechamos o texto, foi tudo certinho, deve estar a qualquer minuto aí, quem segue os avisos da ABNT deve estar recebendo um aviso ali de que entrou em consulta pública a 5410, né? Então, finalmente vai para a consulta pública. Então, o que tem desse assunto, isso tudo que eu acabei de falar aqui, o que tem na 5410 versão 2020X, X maior ou igual a 4, menor ou igual a 5, deve estar por aí, a 5410 aí. Acho que está mais para 4 do que para 5, né? Parece. Estamos trabalhando porque a norma, quando ela completar 20 anos, aí a gente troca a norma, né? Comemorativa, uma data bem, ou na maioridade dela com 21, não sei qual vai ser. O que vem? O que a gente aprendeu nesses 20 anos de 5410, o que aconteceu nesses 20 anos de 5410 em relação à DPS, qual é a proposta para o que vem a seguir, né? Então, está marcado em vermelhinho aí a proposta de mudança do texto, que está indo para consulta. Aviso enorme, né, com fonte 200 aqui. Isso é o que está indo para a consulta pública, não quer dizer que é isso que vai ser aprovado. Então, vamos ver o que volta da consulta nacional esse assunto. Mas o que muda nesse item, eu vou repetir agora o que eu falei da versão atual, qual é a proposta na versão nova, né? Então, o que está se propondo aí? O que está em vermelhinho, né? Nada na parte do AQ2, o que mudou? Ela falava que era uma linha alimentada total ou parcialmente aérea. Agora foi acrescentado que a própria linha, se eu tiver uma linha que ela é aérea, não a linha necessariamente de alimentação, enfim, ela pode ser a linha própria dela aérea, também entra na regra do jogo. E o AQ2 só trocou, né, de 25 dias de trovoadas por ano para 2,3 raios por quilômetro quadrado por ano. Só é essa mudança, mas preparando essa apresentação aí, eu reparei que no texto que está indo para consulta pública, aqui está assim, 2,3 raios por quilômetro quadrado, mas na tabela de influência externa, continua 25 dias de trovoadas por ano. Alguém esqueceu de atualizar ali, então precisa dar uma mudadinha lá, pode ser um voto nosso aí, já mudar a tabela lá, porque acabou saindo, alguém esqueceu de atualizar a tabelinha. Então, mudança nesse assunto? Nenhuma, só trocou 25 dias por 2,3. Então, continua, parece a comunidade estar satisfeita com obrigado DPS, situação AQ2, rede aérea, parece que funcionou esses anos todos, ficou todo mundo satisfeito, ninguém quis mudar muito isso, segue a vida nesse assunto. No AQ3, absolutamente nenhuma alteração, o texto não mudou. Então, AQ3, vai mudar na tabela de influência externa, vai mudar um pouquinho a descrição do AQ3, alguma coisinha assim, mas nada que mude o conceito, nada relativo a isso, só palavras na tabela AQ3. Na especificação obrigando o uso do DPS,
texto absolutamente nada, só mudou a tabela, que uma mudança importante da 5410, nós vamos, para quem está acostumado com ela hoje tem 24 tabelas de influências externas, vai da tabela 1 à tabela 24. E depois tem mais a tabela 32, que é a tabela que fecha para selecionar os componentes em função das influências externas. Essas 25 tabelas vão ser fundidas em uma tabela. Então vai ter um grande tabelão na 5410, fundindo tabela 1 a 24 mais a 32. Então você não precisa ficar andando de uma página para outra num lugar só, você tem um tabelão, já resolve sua vida. E esse tabelão é a tabela 8. Então a tabela mais legal da 5410 vai ser a 8, vai ocupar lá umas 5, 6, 7 páginas da norma, é o tabelão 8. Voltando ao assunto aqui, DPS na boa, a comunidade até agora, menos que na consulta pública alguém chute o balde, está satisfeito também. Se for a Q3, tem que ter proteção contra DPS. Legal? Nenhuma alteração na localização do DPS na situação AQ2. Continua dando a colher de chá, ou no ponto de entrada junto ao BEP, ou pode deslocar o mais próximo possível, né, no quadro geral. No caso do DPS classe 1 não mudou nada também, continua sendo obrigatório DPS, no caso, bom, eu falei classe 1, é o classe 1 ainda nesse caso, obrigatório DPS no ponto de entrada, não pode deslocar para o ponto. Só apareceu um textinho aí que você está vendo em vermelho, graças ao Hélio, ao Jobson e outros amigos aqui, né, houve uma aproximação, também 10 anos, né, trabalhando juntos, não tinha como ser diferente, ou se matava ou virava amigo ali, né. No caso deu certo virar amigo. Então houve uma aproximação muito grande da 10 com a 19, da 5410 com a 19. Então apareceu agora, né, o textinho que está em vermelho aí, né, só para a gente fala na 5410, a nossa língua lá é muito ponto de entrada, ponto de entrada, ponto de entrada. Aí apareceu agora aqui na proposta de revisão, só que é a fronteira, dizendo, né, na linguagem da 5419 o que é o ponto de entrada aí para a gente. Então foi uma cortesia que a 10 fez com a 19 para manter a amizade, essas coisas todas aí, né? Mas não mudou nada, continuou o DPS. Então, nenhuma alteração em quando é obrigatório o DPS, onde é obrigatório localizar o DPS, e nenhuma, essa eu acho que é a principal notícia, nenhuma proposta de alteração na seleção do DPS. Então, a maneira de interpretar isso é a que eu coloquei desde o início, é assim: a comunidade que está escrevendo a 5410, que inclui a moçada da 19 também, não viu nenhum motivo para mexer no dimensionamento, na seleção, na instalação do DPS. Então significa que nesses anos e anos todos aqui que a gente tem, está funcionando ok. O que a gente está falando para fazer, para especificar um DPS, não deu erro até agora. Pelo menos é assim que a gente lê quando faz a revisão de uma norma, e aquele item não muda. Significa que está tudo ok, ninguém viu problema nisso agora. Então, dentro de várias coisas que o Sérgio estava falando antes, parece que está tudo bem o que a turma da instalação está pedindo para fazer em relação ao DPS, com o que os fabricantes DPS têm disponibilizado para a turma da instalação. Parece que está tudo em paz, nenhuma proposta de alteração em relação à especificação, seleção, escolha, dimensionamento e tudo mais. Tá bom? Acabei antes. Tá bom? O Hélio não faz isso no meu evento, não. O Hélio, eu preciso expulsar o Hélio ali do local. Obrigado, gente. Muito obrigado, Wilton.